Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Abrindo mais um vídeo, mais uma live por aqui. Hoje vamos ter a segunda conversa de conversas espontâneas, essa sequência nova e descompromissada que eu fiz para movimentar um pouco essa energia. E boa noite, mãe. Boa noite, Carol. Conversas espontâneas têm sido para isso, né? Para movimentar essa energia aí, ver o que acontece quando eu coloco meu verbo no mundo, ver se isso me inspira, me indica novos caminhos. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho sentido que tem várias pessoas que eu tenho vontade de conversar naturalmente na minha vida. Carol já entrou, eu vou te aceitar num segundo, Flor, só terminar essa introdução. Tem essas pessoas, né, que eu tenho vontade de conversar e eu tenho sentido de fazer essas conversas públicas, entendendo que talvez essas conversas que eu quero ter, elas podem inspirar alguém também. Então, hoje a gente vai falar com a Carol, eu vou aceitar aqui ela agora. Boa noite pra Lu, pra Clara, pra Giovana. Carol, ela vai entrar. Então, Carol é essa mana que eu já quero conversar com ela há um tempo, é uma mana que escreve também. E eu quero conversar muito com ela sobre a escrita, assim, sobre esse processo de escrever. Oi, Carol! Bem-vinda! Boa noite. Obrigada, Lia, pelo convite, por abrir esse espaço. Estou muito feliz. Estou adorando ver a galera que eu conheço entrar. Não Ai, estou acostumada a fazer live, não. Estou achando muito legal. cara, live é uma parada que eu fiz no ano passado, né? Por causa desse movimento todo da campanha de financiamento coletivo. Foi uma forma que eu encontrei de sair um pouco da minha bolha, assim, no Instagram, né? E chegar em outras bolhas e também de criar um conteúdo para poder nutrir a rede, né? Entendendo que a rede me nutre. Então, toda a nutrição que eu coloco na minha rede, de certa forma, eu tô colocando em mim também, assim, porque é tudo um sistema, né? É o meu canteiro ali. Verdade. Então, é adubo, 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 matéria orgânica, matéria orgânica, matéria orgânica, pra parada e se reciclando e virando novas coisas. Então, tá com você hoje, pra mim, é muito sobre isso, assim, né? Eu tava até dando essa introduzida aqui, que você é uma mulher que escreve, né? E eu já até falei com a Carol isso em outro momento. Eu conheci Carol um dia na casa de uma amiga que a gente tem em comum. Carol também é de Minas, né, de uma cidade perto da minha. E um dia eu estava na casa dessa amiga querida, peguei um livro que eu achei o nome do livro bonito, o livro das coisas que transbordam. E aí eu fui lendo e nossa, no que eu estava lendo, assim, eu sentia que era isso, né? Podia ter sido eu que tinha escrito o livro, assim, porque era uma forma muito parecida com a minha de expressão. E aí era da Carol, né? E a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas hoje é uma oportunidade da gente se conhecer melhor, né? É muito nesse intuito. Então, bem-vinda mais uma vez. Eu sinto de te passar a palavra, talvez já trazendo, assim, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Para a gente também ser Uhum. preciso e pontual, mas com toda a licença para as nossas divagações, mas da gente começar com você se apresentando. Tá, vamos, você vai me falando quando voltar. Agora Voltou, voltou voltou. para você se apresentar falando quem que é a Carol que chega aqui, né? Porque a gente, cada hora a gente é uma pessoa diferente, né? A gente muda todo dia. Então, quem que você está sendo hoje, Amora? Me conta. Boa noite para todo mundo. Agradeço de novo pelo convite, por esse espaço. É engraçado que eu também tive essa mesma impressão. Eu também te conheci, né? A gente fala se conhecer, mas conheci o seu livro no Aham. mesmo lugar, na casa da nossa amiga, que foi ponte, né, para esse encontro. E eu também tive essa mesma conexão, assim, íntima com a sua escrita, né? Com a forma que você descreve o mundo e usa as palavras. Então, eu acho que é muito engraçado, assim, a gente estar nesse lugar de se encontrar através dos livros, né? E muito bonito. Uhum. Então, hoje eu cheguei de um tempo no mato, e aí fiquei me conectando muito, assim, eu estava longe
E aí fiquei muito com esse convite, com a live de hoje, né? E aí você me pergunta quem eu sou agora. Eu acho que agora eu sou a Carol desde os 17 anos, quando descobriu que estava grávida, até a Carol do dia de hoje. Eu acho que eu estou carregando todas elas para me apresentar aqui na live. Aham. E quero saber dessa Carol, mulher, dos 17 anos, assim, dessa Carol, então, talvez desse começo de história, né? Assim, que eu sinto, hoje eu chamo a live de hoje é bem isso, né? Pare crianças e filhos. Então, eu e a Carol, a gente, com certeza, se a gente for contar a história uma da outra, assim, a gente vai ter vários pontos em comum, né? Mas um ponto que a gente não tem é esse da maternidade, assim, né? Que eu nunca pratiquei com uma criança, né? Nunca só fui mãe de projetos, de ideias, de escritos, mas nunca de outros seres humanos, assim. E você passou por essa experiência muito nova, né, Flor? Tem manas que passam mais É. novas, tem manas que passam mais tarde, tem manas que nem passam nessa passagem pela Terra. E talvez a gente pudesse começar um pouco por aí, assim, dessa Carol lá dos 17, assim. Uhum, massa. Essa Carol dos 17 era uma menina de cidade pequena que tinha várias possibilidades de ser na vida, assim, que criava várias histórias para ser quando entrasse na faculdade, que queria dançar, que queria ser bióloga marinha, que queria fazer teatro, que queria viajar. E aí essa Carol descobriu que estava grávida na escola, com 17 anos, tá estudando para o Enem. Eu lembro direitinho, assim, eu pegava meu caderno para estudar e eu lembrava, caraca, eu tô grávida. Nada disso importa agora, nada disso faz sentido, né? Hum. E assim, eu sinto que uma coisa que fez um estalinho em mim pela primeira vez, que foi quando eu fiquei grávida do Pedro, é que eu descobri naquele momento que eu estava fugindo ali de uma regra social, sabe? E assim, eu acho que eu sempre fui uma menina que nunca quis ser muito vista, sabe? Que, que era aquela menina comum, assim, que usava rabinho de cabelo assim baixo, que não era nem inteligente, nem tirava nota alta, que não era nem falante, nem tão tímida, sabe? Aquela menina assim. E acho que eu fazia questão de estar nesse lugar, né? E aí, quando a minha barriga começou a crescer e as pessoas começaram a ver, né? A sociedade começou a ver e a julgar essa menina com essa barriga, eu entendi que eu não era, que quem eu era não era o que a sociedade espera de uma Uhum. menina de 17 anos, né? E aí eu entendi que isso tinha um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu podia ser eu, que não importava, assim, tava na cara que eu tava sendo eu, né? Que eu tava bancando uma gestação e que eu tava mesmo fugindo de todas essas regras que eu achei que eu tinha que passar por elas, né? E o lado ruim era lidar com o fato de eu estar sendo vista, que era a minha grande questão até então, né? E aí eu comecei a escrever, assim, já vou engatar na escrita, Arrou. né? Comecei a escrever um blog que se chamava Menina Mãe, porque eu queria colocar ênfase, assim, desde aquela época eu já queria entender dentro de mim que eu poderia ser menina e que eu poderia ser mãe. Assim, que eu era uma mãe adolescente e que eu tinha que me caber nesses espaços, né? Que eu poderia me caber nesses espaços. E aí eu comecei a escrever sobre estar grávida e sobre ser mãe. Claro que de um lugar muito poético e romantizado, né? Muito para me encorajar enquanto menina mãe, para encorajar outras meninas mães, mas também para mascarar um pouco do que era duro para mim, né? Do que era duro de encarar. Então, eu comecei pela primeira vez a me comunicar com o outro, a expor quem eu era para o outro nesse blog. E aí, eu nunca mais parei
de entender que eu poderia me comunicar com as pessoas, mesmo que eu não conhecesse elas, e que isso era muito potente, porque eu me conectava com, com pessoas que eram espelhos meus, né? E uma coisa acontecia, sabe? Porque assim, a gente falou sobre isso, né? Os filhos, assim como a escrita, ou como qualquer coisa que a gente cria, a partir do momento que a gente cria, deixa de ser só nosso, Uhum, né? Você ter sim. apego sobre as palavras que a gente coloca ou sobre os filhos que a gente pare, né? Porque, porque as coisas se reinventam, se ressignificam. E eu comecei a achar muito lindo tudo que me atravessava quando eu resolvia me expor, Uhum. quando eu resolvia escrever, né? Porque escrever para mim sempre foi me expor, assim, porque como uma boa canceriana, eu sempre preferi escrever cartas. A minha mãe tá aqui, é para ela isso. Preferi escrever cartas para pedir desculpas do que falar. Então eu sempre tive essa linguagem da escrita como um lugar de apoio e de segurança. E assim Uhum. eu fui fazendo. Posso continuar? Pode continuar, mas eu queria só uma coisa que me chamou a atenção, assim, né? De você ter colocado a escrita em alguns momentos, igual isso, quando você começou o seu blog e até também, talvez, nessas cartas para a mãe, assim, né? Porque a escrita, para mim, ela é um lugar muito de nudez, assim, de exposição, né? De eu colocar ali, mas não de mascaramento, assim, não de, né, não de esconder algo. Se eu travar para você, Uhum, Flor, me avisa, porque a minha internet ela tá dando alguns travados, mas uhum, estou conseguindo te captar. E aí, quando você fala de ter. Porque uma das coisas que eu quero saber de você é muito disso, assim, né? Dessa maternidade que foi experimentada na juventude, com como que surgiu essa relação com a escrita e como que essas duas coisas conversam na Carol, né? E aí você fala que você começou escrevendo muito nesse processo do blog, que era, claro, uma forma de você lidar e elaborar com seus sentimentos, mas era uma forma também de mascarar o que era difícil para você. E isso foi uma coisa que me uhum. chamou a atenção, assim, da sua fala. Massa. É, eu acho que eu sempre tive uma coisa de fantasiar na minha cabeça, sabe? De criar situações melhores, melhores para que eu pudesse imaginar e para que eu pudesse, de alguma forma, me aliviar, sabe? Brincando mesmo. Eu acho que eu sempre fiz isso. E não foi um movimento consciente naquela época, né? Com 17 anos, não foi um movimento consciente, mas foi um movimento de querer estar sendo acolhida por mim, pela minha própria história. E Uhum. aí eu tinha que ver a beleza que existia nisso. E não é que eu não estivesse falando de uma coisa verdadeira. Só que eu, naquele momento, precisava falar mais da beleza disso do que daquilo que era, do que daquilo que doía. Porque é como se a escrita naquele momento, ela também fosse esse lugar de colo para a minha própria realidade. E aí eu lembrei agora de não sei se é de um poema que eu recebi uma vez, que um cara pediu, ele queria vender o sítio dele, e ele pediu um poeta para escrever o anúncio do sítio. Uhum. Que ele achou que chamava mais atenção, assim. E aí o poeta colocou, né? Vem este lindo, essa linda casa de campo, que tem um pôr do sol alaranjado e uma lua. Foi falando, sabe? Foi que tem flores que brilham e árvores que podem ser colocadas balanças. E aí, quando o cara que queria vender o sítio leu a poesia, ele tirou a placa do anúncio, porque ele não quis mais vender aquilo que era tão precioso, né? Então eu acho que eu fiz o papel do poeta para mim mesma, Ah, naquele momento que doía, sabe? Acho que é sobre isso, assim.
Que massa! Aí sim, aí eu acho que talvez eu até me identifique nisso, assim, de talvez usar a escrita para isso, né? Eu tava Uhum, fazendo um pouco de bate-bola também, assim, nessa conversa de hoje, mas eu tava falando até com um amigo ontem, assim, que para mim é muito importante ver a vida com um certo encantamento, assim. E eu acho que a palavra é o que eu uso, talvez, em parte, para confirmar esse encantamento, para manifestar ele através do verbo, assim, na matéria, para tirar ele só da minha cabeça. E para passar isso um pouco para o mundo também, porque eu acho que um pouquinho de encantamento não faz mal para ninguém. Mas a minha vida, para é que ela verdade. funcione, assim, é muito importante que ela seja encantada. E eu acho que a minha varinha de Uhum, condão é um pouco a palavra, assim, né? Eu uso a palavra. sim, Claro que a magia nasce da minha cabeça, da forma como eu vou vendo o mundo. Então eu vou praticando, né? Uma visão de mundo cada vez melhor, mais poética, mais sensível. E aí, para isso, saber a história das pessoas, escutar, conhecer um monte de gente diferente, viajar, me dá ferramentas para eu poder ir conseguir fazer sinapses cada vez mais encantadas, assim. Mas a palavra ela vem uhum, como essa varinha de condão mesmo, assim, né? Do meu poder pessoal. Eu acho que cada pessoa tem um poder pessoal num campo, por vezes em mais de um também, né? Porque as coisas na vida nunca são tão absolutas, os contornos são sempre muito turvos, graças a Deus e a deusa. Mas no meu caso vem muito disso, né? Tem gente que dança, tem gente que faz teatro, tem gente que faz matemática, tem gente que cada um faz uma coisa, né? E eu imagino que para você, mulher, que é de cidade pequena, eu já tive em Santos Dumont. Então, para quem é de Minas, da região de Juiz de Fora, e já foi em Santos Dumont também, né? A minha experiência breve de Santos Dumont, que foi bem na cidade aí, que você estava um pouquinho antes de você conceber, né? O Pedro. Eu tinha uma grande amiga em Santos Dumont, e é uma cidade, muita cultura de fofoca, né? Cidades pequenas uhum. têm isso, que é uma forma alternativa de comunicação comunitária, né? Mas em Santos Dumont eu Ou comum. achava fortíssimo. Então eu boto fé que tenha sido assim uma barra, né? Agora que o tempo passou, que vira passado, beleza, que a gente já vê com outra visão, assim. Mas na época, com Sim, certeza, não foi fácil. E até fazer o blog também possivelmente tenha sido uma exposição. Não sei se na época você chegou a divulgar, né? Como é que era isso, mas é uma exposição também, né? Que tem que ter um certo peito para sustentar, assim. é verdade. Eu disponibilizava os links das publicações do Facebook na época. E aí até que começou a chegar para mim meninas que também estavam passando pela mesma situação, às vezes até anos depois, que achavam o blog e queriam trocar uma ideia sobre a gestação na adolescência, né? E eu acho que sim, a cidade pequena ela carrega um pouco disso, porque é como se todo mundo conhecesse todo mundo, né? E aí a vida do outro, às vezes, ela se torna até mais interessante do que a sua. E isso gera mesmo um olhar para a vida alheia, né? E aí eu me vi sendo vista pela primeira vez, assim, era inevitável. Naquele momento eu não podia esconder, né? Uhum. A gravidez é uma coisa que você não pode esconder, porque ela está no seu corpo, ela está acontecendo, né? E você vai parir. Então, eu acho que isso tipo assim, isso já era tudo pra mim, sabe? Se eu pensasse qual é a coisa mais louca que pode acontecer na minha vida, naquele momento, era isso que já estava acontecendo, sabe? A mais Então, subversiva isso, também, de certa forma, né? Porque é bem subversivo, assim. sim, verdade. E aí, naquele momento eu falei, nossa, então tá, então eu posso ser eu, sabe? Então eu vou me expor aqui, porque eu já tô sendo, né? Uhum. E E aí foi muito massa, sabe? Porque eu também me senti muito nutrida. Porque a escrita eu acho que ela é um alimento, né? Ela chega nutrindo. Só que outros lugares da gente, né? Não o corpo físico, mas a alma. E eu senti aqui vice-versa também. Porque as pessoas me retornavam com o carinho delas, com a compaixão delas, né? E isso de alguma forma me sustentava, sabe? Então foi naquele momento uma troca muito bonita que eu descobri. E aí depois disso,
passado uns anos, eu abandonei o blog, assim, foi bem orgânico, não dei continuidade porque acho que a minha necessidade morreu, sabe? De me expressar dessa forma. Com o Pedro um pouquinho maior, eu resolvi viajar com ele. Fui para Bahia. A gente teve uma breve experiência numa ecovila, onde tudo era novo e diferente. E aí, depois dali, a minha cabeça deu um boom de novo, né? E naquele momento da viagem eu não escrevi nada. Eu fiquei completamente imersiva lá na viagem. Eu não tinha celular que me fizesse conectar com a internet. Lá não tinha nem eletricidade, então não rolou. E aí, quando eu voltei, eu senti novamente essa necessidade de escrever sobre as viagens, porque aí eu comecei a querer viajar para entender um pouco da educação, para entender um pouco novas formas de criar filhos, que não eram... Porque aqui eu também não me identificava muito, né? Porque os amiguinhos do Pedro, os pais deles eram amigos da minha mãe. Então, essa diferença geracional me fez buscar outras mães jovens, outras formas de educar. E aí Bota fé. Os pais da sua cria regulavam a idade com sua mãe, assim, né? Você não tinha a idade das mães e dos pais, dos Exato. filhos, dos amigos do seu filho. Aham, verdade. Tipo, a minha mãe estava sendo vó, mas na verdade ela poderia estar sendo mãe, porque as amigas dela, quem estudou com ela, estava sendo mãe junto comigo, né? E aí eu queria caçar meu rumo, assim, buscar minha tribo, sabe? E fiz essa busca e fui registrando essa busca também. E aí muito com a fotografia de celular, mas que eu também entendia como uma forma de expressar a minha comunicação ali, que às vezes as palavras faltam, né? E aí eu comecei a usar as fotos também para trazer mensagens de tudo aquilo que a gente estava vendo, eu e o Pedro. Aham. E uma coisa assim, até, né, só que me ocorreu assim, como é que foi para você esse processo que eu acho que talvez, assim, do que eu percebo, é uma das grandes viradas de chave da maternidade, que é quando começa esse momento da sua vida, a partir do qual dali, possivelmente para todo o resto dela, assim, se Deus quiser, cara, você vai estar sempre se preocupando com uma outra pessoa, assim, porque de repente brota de você mesma uma extensão do seu ser. Que, claro, né, ao longo do tempo ela vai ganhando independência, ela vai criando a vida dela também, né? Mas você meio que nunca mais vai estar sozinha, de certa forma, assim, né? Vai ter sempre no seu caso, dois, né? Outros seres que você vai estar sempre pensando neles também. E eu acho que para a mulher, no seu caso, para a menina, né? É um choque isso também, porque a gente está num começo de juventude que é um momento muito do eu também, né? Do individual, de você estar se firmando ainda, você está indo ganhar as suas primeiras, né, liberdades, assim, né? A maioridade. Poxa, uma hora que, né, que estar de ter só a gente para cuidar já é mais do que o suficiente. Eu acho que em qualquer época da vida, aliás, a gente já se dá o trabalho suficiente, mas você teve que fazer essa virada de chave, né? E isso com certeza contribuiu também para o tipo de sensibilidade que você tem e que certamente transparece na sua escrita, né? Eu acho que primeiro passar por uma gestação já me torna mais sensível, de toda palavra reverbera em mim, né? O meu corpo, ao mesmo tempo que ele é mais forte, ele é mais sensível, porque ele está ali recebendo um ser, ele precisa ser sensível também, né? Eu me torno mais sensível porque eu deixo de ser aquela menina normal e me torno uma menina que carrega essa carga de gravidez na adolescência. Então eu preciso me sensibilizar a essa realidade que é enorme no nosso país, né? E então eu já começo a olhar para elas de uma outra forma, mas de identificação. Uhum.
E sensível também porque quando a gente pare, não sei se você pretende ser mãe, mas parir é uma coisa que faz você retornar para si de um lugar muito nu, literalmente nu, e isso dói, porque faz várias partes suas morrerem, e ao mesmo tempo faz nascer um ser muito mais sensível, né? Que precisa estar sensível ao outro, que precisa ter o sono mais, é, mais leve, que precisa ter seios sensíveis, porque amamenta, ter o emocional sensível, porque vive um puerpério, né? Então eu acho que a sensibilidade ela vem muito desse lugar maternal, desse lugar instintivo, sabe? Eu fico brincando que a gente se conhece muito falando, né? Ah, o que que você faz? De onde você é? E é quase que a nossa única forma de se conhecer, de se encontrar e se conectar. Quando, na verdade, se a gente se conhecesse e a primeira coisa que a gente fizesse fosse se cheirar, ou então fosse só se olhar, ou então fosse dançar, né? Então, assim, eu acho que ser mãe me torna sensível desse lugar mais profundo, sabe? Desse lugar que morre e nasce e vê isso acontecendo. E presencia essa morte no urro. Então, acho que a sensibilidade, ela vem daí, sim. Com certeza. Aham. A Ana, né, até falou aqui, assim, que gravidez na adolescência é só um termo no contexto social 3D da Matrix, assim, né? Que as nossas experiências que a nossa experiência de vida é a dimensão do desenvolvimento de cada um, saindo, assim, dos padrões sociais para perceber. Eu sou bem de acordo com a Ana, assim, eu conheço a Ana, é minha vizinha, e eu sei que a gente tem uma visão de mundo próxima, assim, né? De entender que não é porque o nosso corpo também tem 17 anos, que a história do nosso ser tem 17 anos, assim. Já entra em campos mais peculiares, assim, da crença espiritual também de cada um, né? Então, acho que nem é um assunto tanto para entrar, mas me contempla esse comentário. E eu quero, inclusive, gente, incentivar a quem estiver participando da live, se por acaso sentir, né, de fazer alguma pergunta ou comentários, assim, é rica essa parte também para a conversa, né, ficar mais viva. Às vezes alguém quer comentar alguma coisa com Carol, então fica à vontade. E aí, talvez, falou, quero saber desses livros também, um pouco, assim, vamos entrar neles mais direto, e os pequenos Sim. também vão vindo e voltando na conversa, porque eu acho que eles fazem parte Aham. de tudo, assim. Mas como é que foi, Mas, então, assim, Carol tem 2 livros publicados, né, que é o livro das coisas que transbordam, e, e o tempo. e Isso. o tempo. Como é o do tempo, que é o segundo que você lançou? O tempo que Tempo corria. que corria. Isso. A minha colinha ficou lá no quarto. Então, queria saber um pouco assim. Eu sei que o Tempo que Corria é um livro já infantil, que você talvez tenha feito mais conectada com a história do Vicente. Mas quero começar pelo livro das coisas que transbordam, assim, que já começa com esse título que eu acho lindo. Então, como que foi chegar nesse ponto de entender que a escrita não era só uma forma de expressão, quando a Carol dos 17 estava precisando falar algumas coisas e reformular os sonhos dela, os projetos de vida dela e a forma como ela se colocava no mundo. Mas foi ganhando corpo, né, até virar um livro, cara, porque você publicou muito nova, né, e não é assim a coisa mais fácil do mundo publicar um livro, né? Eu acho que tem que ter. É todo um processo pessoal, que às vezes quem olha e vê o livro pronto, a pessoa já tá vendo ali a cereja do bolo, né? Mas até chegar ali tem um processo de, poxa, entender que gosta de escrever, e aí entender que quer fazer uma coisa que tem um corpo, uma substância de um livro, e aí entender que, nossa, vou me publicar, e aí eu acho que tem toda uma coisa, falando da minha experiência pessoal, né? Mas uma coisa do ego também, de se expor ali, né? De colocar a sua poesia na calçada, que é uma coisa linda de fazer, mas que na prática, para mim, pelo menos, não foi tão fácil. E eu tive que queimar
muita vergonha, assim, muito medo de não ser aprovada, medo de julgamento, medo de alguém me ler e não gostar tanto, logo a escrita, que é o que é mais importante para mim. Então eu acho às vezes também que o que a gente gosta de fazer, por vezes é o que a gente tem mais dificuldade de mostrar, porque é o que a gente mais gosta, né? Mais tem estima. Então é um ponto vulnerável nosso. E aí, como é que foi isso? Nossa, que legal ouvir isso. Verdade, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Porque é como se fosse aquilo que a gente tem zelo pelo que a gente faz, né? E aí o medo de ser reprovada, ele é maior, Total. né? Aham, comigo, né? Foi assim. Mas apesar de eu super me identificar com isso, engraçado que quando eu fiz o primeiro livro, nada disso passou pela minha cabeça. Uhum. Porque eu fui muito de um lugar ingênuo também. E aí isso combina muito com a minha primeira gestação. De ir para a sala de parto sem entender nada, não tinha estudado sobre nada, assim, não sabia de nada, só sabia que o neném tinha que sair. E, e aí me encontrar ali naquele momento parindo e falar, nossa, caraca, eu tô realmente parindo. Então, peraí, deixa eu fazer esse trabalho, né? E isso ter sido uma bênção, sabe? O fato de eu não saber ter sido um presente para mim, porque me fez me entregar sem nenhum conceito, sem nenhuma expectativa, né? E o livro, eu acho que ele veio desse mesmo lugar, assim, claro que ele é um processo, né? Eu escrevi ele quando eu comecei a escrever ele quando eu não estava grávida do segundo filho e terminei de escrever ele quando eu já tinha o segundo filho. Então foi um longo processo, né? O livro ele passou por uma gestação de um filho e eu fui lançar ele quando o Vicente era bebê. Uhum. E assim, eu nem sei te dizer direito sobre isso, porque foi uma coisa tão. Uma amiga minha, eu estava num outro momento da minha vida também, não gostando da faculdade, não me encontrando de novo nesse lugar que eu queria perder, que eu queria estar, né? Que era o lugar onde todas as minhas amigas estavam. E eu não admiti não fazer faculdade, mesmo tendo que entrar na faculdade com um filho de meses. Eu quis muito ocupar esse lugar. Eu acho que eu vivi muito tempo nessa dualidade, sabe? Igual a Ana falou, dessa coisa da 3D, da gente ter um papel social e ao mesmo tempo a gente ter uma coisa da alma, um chamado da alma, e a gente não saber entender onde que a gente fica, né? Porque para você ficar num desses lugares, você tem que abrir mão do outro. Não dá para você sustentar a verdade da sua alma e aquilo que a sociedade espera de você. São coisas incompatíveis, sabe? Pelo menos para mim, história foi. E aí eu ainda tinha muito medo de abrir mão da faculdade, porque era tipo assim, eu sou mãe, mas pelo menos eu estou fazendo o que tem que ser feito, né? Tipo, eu não deixei de fazer a faculdade por ser mãe. Tinha muito essa preocupação, sabe? Desse lugar, de pertencer a esse lugar, que era comum à minha idade, né? E aí, só que isso também não fazia sentido para mim. Eu não gostava do curso que eu fazia, eu ia para a faculdade e o Pedro ficava longe de mim, e aí isso começou a gerar vários conflitos. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho umas amigas muito maravilhosas, muito abençoadas. E uma delas é a Patrícia, que hoje a gente está até um pouco distante, mas ela foi minha professora de teatro lá naquela comunidade que eu fui morar com o Pedro. E aí ela me arrancou coisas muito. Arrancou minha vergonha, arrancou muitas coisas minhas ali no processo do teatro, né? E aí a gente se tornou amiga depois disso. E um dia eu fui lá para casa dela no Rio, querendo muito achar um lugar para mim no mundo. Do mesmo jeito que eu fui para essa encontrar no mundo e ser aceita, sabe? Uhum. E aí ela começou a conversar comigo e falou, cara, o que que você gosta de fazer? E aí não tinha nada, assim, sabe?
que eu pudesse imaginar que eu gosto de fazer e que fosse algo que eu pudesse me tornar e pudesse me sustentar daquilo. E aí ela falou, cara, você escreve super bem, você já sabe, não é uma coisa que você precisa se tornar, você já faz isso. E aí, claro que eu duvidei de mim. Assim, no primeiro momento a gente fala, mas não para ser escritora, né? E eu lembro que ela falou, começa a pesquisar mulheres que escrevem, que você gosta. E aí eu lembro que ela deu um exemplo da escritora do Harry Potter. Ela falou, olha só essa mulher, cara. E eu fiquei pensando, nada a ver ela falar dessa mulher, né? Super conhecida, nem se compara. Super descartei, assim. Quando ela falou dessa mulher, eu falei, putz, muito longe. Assim, nada a ver. E Uhum. aí eu falei, tá, tem que olhar para pessoas então mais próximas. Aí eu mandei e-mails para escritoras que eu gostava e, tipo, uma me respondeu. E aí ela falou, olha, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e tampouco você vai ganhar dinheiro com isso, boa sorte. Sim. E aí, ao mesmo tempo que ela me deu um banho de água fria, e tipo assim, foi uma decepção, sabe? Porque ela tem um livro que fala sobre o amor, que é um livro tão encorajador, e aí naquele momento eu falei, ela deve estar no mau dia. E aí eu não quis acreditar, sabe? Eu quis acreditar muito mais na dona desse livro que falava sobre o amor do que nessa mulher que tinha me respondido. Eu falei, pois eu duvido. Então eu vou escrever meu livro. E aí eu falei, cara, não pode ser tão difícil assim. Eu vou escrever meu livro. E aí ela falou, eu lembro que me marcou muito que ela falou assim que as editoras elas não valorizavam os autores, que pagavam muito pouco e que acabavam explorando a obra do autor. E aí eu falei, beleza, então, se esse é o problema, eu vou publicar sem uma editora. E vou ver o que acontece. E aí eu fui fazendo, sabe? Fui juntando todos os poemas que eu tinha no Word. Não sabia o que vinha depois disso. Foi um trabalho que eu tinha que ir olhando no YouTube, tipo, como publicar um livro. E aí eu escrevendo, passo a passo, ia pesquisando. E aí na época tinha um menino aqui da minha cidade que publicou um livro também. E aí pedi todas as ajudas. E fiz, sabe? Com a ajuda da minha avó, com a ajuda da minha mãe, com um pouquinho de dinheiro do banco, com a ajuda do meu pai. Fui e publiquei. E E foi natural, sabe? Foi tipo isso, de parir, né? E aí esse livro, ele tem me dado frutos até hoje. Tem sido muito lindo, assim, a forma que ele me conecta às pessoas. E principalmente, eu sei que você também faz essa mesma coisa de vender o livro e de você mesmo entregar nos correios, né? Eu acho que o fato de eu não ter ido pelo caminho da editora e dos meus livros não estarem em nenhuma livraria, eu preciso ser esse canal direto, né, com quem deseja comprar o livro. Então eu me amarro assim em escrever para onde que o livro está indo, saber o nome dessa pessoa, a pessoa que acaba me conhecendo, ela traz um feedback, né, que talvez isso não aconteceria se eu não entregasse o livro para ela, ou se ela não viesse até mim comprar, né? Então isso é uma coisa muito especial para mim. É como se eu realmente estivesse entregando uma coisa minha para cada pessoa que deseja ler um pouco disso que eu sou, né? Sim, isso é lindo, né? Que eu acho que tem esse Uhum, processo também, que eu acho que é a outra parte, né? Não é só colocar também o livro no mundo, assim. Eu até publiquei com uma editora, mas uma editora independente também, assim. Então acaba a gente que tem que fazer esse mangueamento da nossa obra também, né? É botar a poesia na calçada, que já é um processo, né? Porque para botar na calçada tem que ter a calçada, tem que ter a poesia e tem que ter a coragem de fazer esse ato da exposição. Mas depois vem essa segunda parte, né? Que é chamar as pessoas para verem a poesia na calçada. E aí colocar a uhum, poesia também na calçada das outras pessoas, né? Igual eu até pensei assim, eu tô aqui no Capão, né? E eu entrei
Agora eu tô voltando a divulgar mais o livro, assim, mas eu cheguei aqui e dei um tempo, parece, dos inscritos e nem não mostrei para tantas pessoas. E aqui é cheio de artista, tem a feira, né? E eu tô entendendo ainda como que eu coloco a minha palavra ali, assim, de um jeito. Porque eu acho que isso da vergonha e da exposição é uma cebola, assim, que a gente vai tirando várias camadas e aí ela também aí vão crescendo outras. Então você tem que estar sempre assim atento, vigilante, para saber quando você está só precisando de um descanso mesmo, de um espaço, de dar uma recolhida, mas quando também você está sabotando a sua criação, Uhum. né? E impedindo que às vezes ela chegue em outras pessoas, porque não é sobre ser a moça do Harry Potter, que é massa ser também, adoraria escrever um best-seller que rodasse o mundo, tô disponível para isso. Mas é também das micro-revoluções, assim, né? Eu sou muito de um pensamento que é como se aqui na Terra tivesse esse time de pessoas, um time maior, assim, bem geral, bem diverso, mas que eu me identifico, que é dessa galera que tá afim de tá bem intencionada, assim, né? E que tá tentando ter uma visão crítica da realidade e tal, e trabalhando para melhorar essa realidade. E aí, dentro desses trabalhos possíveis para melhorar a realidade, né? Entendendo que isso é um conceito também bem amplo, mas existem várias linhas de serviço disponíveis, assim, né? E dá para você trabalhar em qualquer linha possível. É importante que pessoas de bem estejam infiltradas e ocupando todos os espaços, desde a chefia da Monsanto até os grupos de agroecologia locais, as escolas públicas dos interiores, sei lá, a roça, sabe? Qualquer lugar, uma pessoa de bem é útil, porque são as micro-revoluções, né? E eu acho que os livros que a Uhum. gente faz, eles são micro-revolucionários também, porque a intenção né, é até legal talvez saber um pouco a sua, se é que tem alguma clara, mas eu acho que quando eu entrego a minha palavra para alguém, é uma forma de despejo, assim, né, do meu ser, que eu estou colocando ali, são palavras que eu elaborei, que eu preciso mesmo colocar para circular, mas é uma forma de entregar também, sei lá, amor para o outro, de certa forma, é uma maneira de, poxa, olha, tem essa visão das coisas que eu tô treinando, praticando, criando há um tempão aqui, e eu elaborei dessa forma super cuidadosa. O meu livro é uma jornada, assim, e eu espero que ele saiba te conduzir, né? Eu sempre, vira e mexe, eu escrevo isso nas minhas dedicatórias, assim, do Minha Vida com T. Eu falo isso, que minhas palavras possam e saibam te conduzir, né? Com verdade, com beleza, com compreensão, assim, que elas possam te entregar novos entendimentos e novos sentimentos. Né, que as minhas palavras se juntem com as palavras que você tem dentro de si e que dessa conversa tenha uma mistura, uma alquimia que te entregue algo de bom, assim. Espero que nem necessariamente, não necessariamente bom, mas pelo menos de verdadeiro, assim, né? Uhum. E nesse mangueamento, eu acho que a gente cresce muito também, porque a gente aprende a falar do nosso trabalho, né? No fim das contas, é um trabalho também. E a gente quer viver disso também, por que não, né? Receber dinheiro pela nossa palavra, já que a gente investe dinheiro para poder produzir ela também, e dinheiro é o símbolo, né? É o signo, é a forma que a gente encontrou para contabilizar as trocas na Terra, não tem como fugir muito dele. Então, que o dinheiro venha também para a mão das pessoas de bem, né? Porque assim a gente canaliza e distribui ele entre nós também, assim, né? E cria fluxos, ciclos de grana saudáveis, assim, patrocinando o trampo umas das outras e uns dos outros, né? Sim, Então, é com tipo certeza. assim, Amada, é tudo muito rápido, né, nas redes sociais. A gente tem, tipo, 13 minutinhos e a gente falou um pouco. Aham, é assim, mulher. A gente tem que marcar outras pra gente continuar se conhecendo. Do céu, muito rápido. Mas hoje eu já descobri umas coisas suas que eu não sabia, assim, já vale. Eu queria saber um Mas, pouco. Isso, a gente falou um pouco do livro das coisas que transbordam, né? Que é esse livro de poesias, que foi até o que chegou nas minhas mãos. Mas tem esse segundo também, que é O Tempo que Corria, né? Então, quero saber dele também, Amora. falar rapidinho. Falar rapidinho. Ele foi um poema, ele surgiu de um poema que eu escrevi quando eu estava grávida, do Vicente.
Aham, E foi muito um poeminha, assim, gostoso de escrever, sabe? E aí, quando eu já tinha o Vicente, eu falei, vou transformar ele num livro. E aí eu fui refazendo ele, né? Tentando deixar a essência do poema, mas transformando numa história. E que fosse infantil, mas de um lugar, mas de um desejo também de que os adultos que pudessem ler esses livros para suas crianças entendessem a mensagem que eu estava querendo colocar para eles. Como se o livro tivesse duas mensagens. Uma para as crianças e outra para os adultos, sabe? aham, E ele já foi um processo totalmente diferente, porque eu já sabia o passo a passo, foi igual Pare o Vicente. Eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha ideia, já tinha noção do que era produzir um livro, né? Não tinha mais esse medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo eu tinha expectativas diferentes do primeiro que eu deixei, né? E aí eu acho aham. que o cara, ele tá até aqui na live ainda, não sei se ele tá, ele chama Diego. Quando eu publiquei, eu demorei muito para fazer o livro, assim, foram vários processos de autossabotagem, sabe? Eu achei que tinha um errinho no livro, e aí eu fiquei um mês esperando a pessoa arrumar esse errinho, e depois eu falei, não, deixa eu reler esse livro. E aí eu descobri que esse errinho era imaginário, não tinha. Tive vários processos, assim, de atraso, sabe, para publicar ele. E aí eu coloquei, tipo, uma foto do livro, só da ilustração do livro, e comuniquei aqui na rede que eu estava publicando um novo livro em breve. E dentro de algumas semanas ele estava sendo rodado para poder vender. E aí foi um processo de mais de um mês, assim, que demorou pra caramba. E até que um cara me chamou e falou: eu quero comprar o seu livro das coisas que transbordam, e eu quero comprar também esse livro que vai ser lançado. Então, eu vou te pagar pelos dois livros, e assim que o que for lançado chegar, você me manda os dois. E assim, antes dele me mandar essa mensagem, eu pensei, eu acho que eu vou deixar para publicar esse livro daqui uns anos, assim. Eu acho que eu não estou pronta para publicar ele ainda. E aí, quando ele me mandou essa mensagem, eu falei, caraca, eu preciso agilizar isso, porque o cara já me pagou pelo livro. E ele precisa existir agora, sabe? Então foi um baita empurrão, assim, para ele nascer. E o Vicente é a mesma coisa. O meu parto com o Vicente foi muito engraçado, porque eu criei várias, várias ideias sobre um parto ideal, né? E eu acabei parindo aqui em Santos Dumont. Eu achei que seria um parto muito mais fácil, né? Que a pare o primeiro, o segundo vai ser mais fácil. E foi um parto muito doído e a bolsa, ela não estourava. Então, assim, eu tava fazendo força com a bolsa sem estourar e precisava daquele super empurrão. E aí, quando a bolsa estourou, tipo, pá, foi toda na cara da médica e ele nasceu, sabe? Foi bem assim, tem que ser agora. E o livro foi a mesma coisa. Foi muito engraçado. Foi um outro processo, né? Que eu precisei abrir mão das minhas expectativas, porque senão ele nunca estaria pronto, sabe? Foi assim. Aham. É bem aquela coisa, né, do feito é melhor que perfeito, se a gente for esperar a hora que a gente tá pronta, essa hora nunca vai chegar, porque a gente sempre acha que a gente pode ficar mais pronta, né? Tem aquela lista, assim, dos sabotadores, né, assim, quando eu vejo, sei lá, o raivoso, o preguiçoso, sei lá quais são, mas o meu maior sabotador com certeza é o perfeccionismo, e ultimamente eu tenho me permitido isso, fazer as coisas sem estarem perfeitas, e tudo bem se tiver o que a gente chama de erro, né? Que às vezes é um deslize de atenção, às vezes é só um experimento que fugiu da expectativa. Mas eu até Sim, tava. Alguém falou pra mim disso, que eu acho que são os tapetes persas que são os mais caros do mundo, mas que um tapete persa de verdade, ele sempre vai ter como se fosse um erro, assim. Ele nunca vai ser perfeitamente simétrico, porque perfeito é só Deus. Então a gente não poder, né, dentro dessa cultura, posso estar falando, né, algo errado, mas foi algo que eu escutei. Dentro dessa cultura, a gente não pode fazer coisas perfeitas porque é um desrespeito ao divino, assim. Então, eu até lembro quando eu imprimi Minha Vida com T, né? Chegou da gráfica e tal, ai, vamos ver.
Eu tava morrendo de medo de ver, assim, com medo de não gostar. Aí, quando eu fui ver, assim, logo já descobri um erro, assim. Uma palavra da outra numa parte que super chama atenção e que tava sem espaço. E aí eu já falei logo pro meu perfeccionismo, assim, falei, ai, nem vem. Nem vem, porque, sabe, ó, a gente ficou 6 meses morando com a avó, a gente fez uma campanha sinistra, a gente fez um monte de coisa. Você não vai desmerecer o meu serviço com isso. Eu tenho feito isso com várias coisas. Então, quando vem a vozinha, assim, querendo me boicotar, falando eu esperar pra ficar perfeito, eu já falo, amor, não vou esperar, eu vou colocar assim, pensando que a vida é abundante também, sabe? E que às vezes daquela quebra de expectativa, vem um retorno, vem uma partilha, vem uma conversa, vem uma troca, vem um convite para que aquilo continue se aperfeiçoando, né? Porque a vida é viva, então as coisas elas seguem se transformando e sendo transformadas, e é importante ter esses vazios, esses espaços de crescimento, né? Para que as coisas continuem crescendo, senão elas estagnam. É até um E motivo para elas fazer precisam uma segunda edição lá no futuro. gente. E isso me lembrou essa mulher, essa primeira autora, que chegou e poderia estar num dia não tão bom, ou poderia estar querendo me tirar todo o encantamento de ser escritora, né? E foi ela que me encorajou profundamente. Não foi a autora do Harry Potter, foi ela. Porque eu vi um caminho possível ali, né? Então, às vezes, aquilo que a gente chama de erro, né? Ou do que poderia ter ficado melhor, na verdade é o que mais liga a gente ao outro, né? O nosso ser humano, o nosso não ser perfeito. Isso encoraja as pessoas também, né? Muito mais do que o parecer perfeito, que é uma coisa que não é atingível. Então, sim, é muito bom a gente ser a gente e não dar ouvidos para essa super crítica, porque a gente já é, sabe? A nossa essência, ela já é. E é isso que a gente passa para o outro. Não só a nossa escrita, né? Acho que a escrita, ou a pintura, ou você tocar um instrumento, é só uma desculpa para você, de fato, entregar a sua essência, né? E aí, através dessa essência, você se conecta com a essência do outro e isso gera uma magia e transforma, né? Porque para que serve a arte? Para que serve a poesia? Para atravessar o outro e transformar, né? Para tocar, Uhum. para conectar. Porque se for só para mostrar uma poesia bonita e ela não causar nada, uma música linda e ela não causar nenhuma emoção, para que serve, né? É isso, total. E a gente tem 4 minutinhos, assim. Você continua escrevendo, Carol? Assim, você escreve sempre? Você escreve para você? Você quer continuar escrevendo? Eu quero continuar escrevendo, porque eu acho que é um combinado. Eu quero continuar publicando. Escrever eu acho que eu sempre vou fazer, assim como dançar. Mas eu quero continuar publicando porque eu sinto que é um combinado que eu fiz com a minha criança, sabe? Porque quando eu era criança, eu gostava de brincar de fazer livrinho. E aí a minha avó grampeava os livrinhos no meio, colocava capa de papel de presente. Então eu acho que é uma forma de honrar a minha criança. Continuar Arrom. publicando. Continuar acreditando nessa escritora, que sempre foi, desde criança. E hoje eu estou escrevendo, estou fazendo um diário de bordo, estou tendo momentos na natureza, imersões na natureza, e tenho feito escritos sobre isso, sobre entrar na mata, sobre me adentrar nesse lugar selvagem, tanto dentro de mim quanto fora de mim. Então, essa tem sido a minha pesquisa, meu lugar de escrita. E tem alguma mana ou pessoa assim que te inspire, assim? Talvez a gente pudesse encerrar com algum nome que te venha, assim. Da escrita, É, pode ser ou não, assim, né? Mas alguém que esteja presente no seu campo, assim, agora, te dando inspiração, assim. Pra quem você tem olhado uhum. e você tem falado, poxa, que massa, assim. Seu trampo me inspira, valeu, pessoa, assim, sabe? Vou dar três, então, rapidinho. Uma
é uma mana muito maravilhosa que chama Manu Melo Franco. Ela tem um Instagram e ela fala sobre a maternidade, sobre a vida real. E ela é uma mulher, assim, muito foda pra mim, que eu admiro e tô sempre inspirada. Eu vou falar quatro, que eu lembrei de outra. A outra é uma mana que eu não conheço, chama Jennifer Gerard. E ela também é mãe. E ela viaja, sei amar saber dela, depois eu vou te mandar. Ela viaja no motorhome que chama Tempo. Então ela viaja no tempo e ela faz escritos maravilhosos. Ela faz jornais mensais para enviar. E duas manas que são próximas nesse sentido da realidade. E uma é você. Não tô babando porque eu tô... Mas eu várias vezes, assim, me conecto com a sua escrita e vou nas escritas antigas e a gente tem uma ligação forte com as nossas avós, né? Então, é um ponto de encontro muito essencial para mim, muito curativo. Então, uso sua escrita como uma cura. E uma outra mana que é uma amiga de infância, que eu acho que ela tá aqui, que é a Gabriela Frossar. E eu acho, assim, admirável a forma como ela escreve do comum, da própria vida, do outro, das lembranças. Então, são esses nomes que eu queria deixar e honrar, e todas as mulheres, e duas delas mães, e duas delas minhas amigas próximas, né? Apesar da gente estar se conhecendo agora, eu acho que a nossa rede de amizade nos acolhe tanto para perto, né? Que eu me sinto muito sua amiga próxima, assim. Apesar da gente não ter se aprofundado, você é uma mana daqui, né? Do meu ciclo. Então, eu queria deixar esses nomes aí que são essenciais para mim. Não, a gente vai trocar muito ainda, Carol. E eu quero fechar dizendo de uma mana que me inspira, que tá, ou que teve aqui um tempo, que é a Lu, cara, Luana. Luana, porque, cara, eu tenho certeza que agora te vendo, assim, a gente conversando e a Lu acompanhando a conversa também, eu pensei, cara, o tanto que tem da Lu disso, né? Essa pergunta de quem te inspira. Foi uma pergunta que ela me fez quando ela me entrevistou, assim, a gente fez uma conversa espontânea também num outro formato, que era de um experimento dela, assim. E aí agora te vendo assim, falei, cara, foi tão massa quando a Lu me perguntou aquilo, e eu vou lançar isso também pra Carol. Então é isso, né, cara? Gente, colocar a nossa poesia no mundo não precisa inspirar a nível mundial best-seller, Harry Potter, entendeu? Mas inspira tipo isso, a mana que tá do teu lado, a tua amiga que você nem imagina que vai se tocar com tal coisa. Eu acho que colocar a nossa poesia na calçada é um ato, inclusive, político, nesses momentos de tantos desafios para tantas coisas. Então, quero encerrar esse encontro de hoje, Carol, assim, te agradecendo muito, dizendo que eu acho que a gente vai trocar muito ainda, os nossos livros ainda vão chegar na residência uma das outras. Convidar as pessoas a conhecerem o seu trabalho, convidar elas a conhecerem o meu também e me colocar sempre aberta aí para conversar com quem quiser. E é isso, Amora. Só agradeço. Agradeço muito todo mundo que estava aqui com a gente, toda essa energia, a sua condução, que eu acho que é maravilhosa, conforta, acolhe a gente, sua escuta amorosa e presente. Quero só agradecer, muito, muito feliz por ter participado. Arrou. A gente encerra assim, então, galera. Agradeço a todos que escutaram aqui. Até a próxima conversa espontânea. Um cheiro. Beijo.